você? Aqui é a Gabs e hoje eu vim conversar com vocês sobre A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Bom, quem assistiu o meu vídeo sobre os livros que eu quero ler ainda esse ano sabe que esse livro aqui estava na minha meta e eu já posso colocar um check tranquilamente nesse. E o que eu preciso dizer a princípio é que eu gostei demais da leitura, me diverti muito lendo esse livro e aprendi muito, refleti bastante algumas atitudes nossas atuais com essa visão assim futurista da vida. Basicamente aqui nós temos a história da Andarilha. A personagem principal de toda essa história é a nave Andarilha. Não tem nenhuma pessoa específica que é esse personagem principal. A história é narrada em terceira pessoa, mas você consegue ver a visão de todos os tripulantes da Andarilha. Aqui então nós temos o capitão, que é o Ashby, que é um humano. A Rosemary, que é uma humana também, e é a guarda-livros, que é como se fosse a pessoa que mexe com a contabilidade, parte jurídica da empresa Andarilha. Nós temos a C6, que é a piloto aqui dessa nave. Ela não é humana, ela é de uma espécie andriscana, que é, pra nós, uma alienígena. Nós temos o Dr. Chef, que também é de outra espécie, que é os Grum. E ele é o médico e também cozinheiro dessa nave espacial. Nós temos o Jenks e a Kizzy, que são os dois técnicos da nave, então que mexem com a parte técnica, a Kizzy com a parte mais mecânica e o Jenks com a parte mais de informática, inteligência artificial da nave. E também temos o Ohan, que é de uma espécie chamada Syanat-Par, e ele é como se fosse os olhos da Andarilha quando a tripulação não consegue enxergar, né? E não podemos esquecer da IA, que é a inteligência artificial da nave, que é a Love. A Andarilha é uma nave de perfuração de túneis. Viaja pelo universo, escavando túneis, juntando uma parte do universo à outra, fazendo com que as viagens sejam mais rápidas. E a história começa com a chegada da Rosemary, que é guarda-livros, né? Ela acabou de chegar na nave, ela é uma nova tripulante. Assim que nossa história começa, né? Então, os nossos personagens aqui recebem uma proposta de fazer uma escavação de túneis feita pela CG, que é como se fosse as Nações Unidas aqui, né? As nossas Nações Unidas. É como se fosse, tipo, o governo do universo, né? Porque eles fizeram uma aliança com um novo povo de um outro planeta. O objetivo é cavar esse túnel, esse novo povo que se uniu ao CG. Nesse livro, então, nós temos aí como foi essa jornada, né? Tem alguns pontos que eu não entendi muito bem, como, por exemplo, a questão dos humanos, como os humanos saíram da Terra e foram morar em Marte. Aqui, a Terra não funciona mais, vamos dizer assim. Então, os humanos, eles se espalharam pelo universo. Então, temos humanos que moram em Marte, que foram os primeiros a sair da Terra, e temos os humanos da Frota do Êxodo, que foi aqueles que saíram meio que fugidos, assim, porque já não era mais possível habitar a Terra, tá? Algumas coisas pra mim ficaram um pouco confusas, como, por exemplo, são só esses dois tipos de humano que existem, os humanos da Frota do Êxodo, os humanos que vieram de Marte, meio confuso. Pelo que eu entendi é isso, né? Tem esses dois tipos de humano que foram pra Marte, vieram pela Frota do Êxodo, se espalharam ao redor do universo, né? O Ashby, que é o capitão, ele é um exodoniano, ou seja, ele nasceu dentro da Frota do Êxodo, e a Rosemary é de Marte. Os outros dois humanos que a gente tem nessa tripulação, eu não entendi de onde que eles são. Eu não sei se isso foi falta de atenção minha na leitura, ou se isso realmente foi falado e eu, assim, não dei atenção, ou se é alguma coisa que eu já deveria saber, tá? Eu não sou uma pessoa que lê muita ficção científica, então pode ser que seja um conhecimento que uma pessoa que costuma ler ficção científica tenha, e por não ter essa frequência de leitura em ficção científica, eu não saiba, tá bom? Mas uma coisa que eu achei um pouco negativa é que eles demoram muito pra explicar o que vieram esses humanos, o que aconteceu com os humanos, demora muito pra ser explicado, então por várias vezes você vê referências. O problema não é demorar pra explicar, o problema é que várias vezes você vê referências, como por exemplo, as pessoas falando que é típico de um exodoniano agir como o Ashby age, ou que é típico de um marciano agir, de um humano que mora em Marte, né, agir como a Rosemary age. E aí eu ficava, tá, mas qual é a diferença? Como que eles sabem que ele é exodoniano, assim, sabe? Por que eu fiquei muito confusa nessas questões. Apesar disso, eu me diverti muito na leitura. Eu me diverti com cada aventura que eles passam, porque até eles chegarem no objetivo deles, eles passam por diversas mini-aventuras, e isso me divertiu muito, tá? Então eu gostei muito disso, de aproveitar essas coisas. Achei que tem algumas pontas soltas,
que eu fiquei esperando resposta e que não teve. Outra coisa também que é um ponto muito positivo da história são as críticas. Eles têm muitas críticas, como por exemplo, crítica ao preconceito racial, porque, pensa bem, se no nosso mundo de hoje, na nossa realidade atual, nós temos tanto preconceito, tanto racismo, imagina numa situação em que você tem todo um universo com espécies totalmente diferentes, com características totalmente diferentes, então existe muito preconceito. Existem as pessoas sensatas que sabem que são sapientes da mesma forma, são seres com consciência da mesma forma, independente de qual raça você é, de qual espécie você é. Mas existem aqueles que são preconceituosos. Então, você consegue fazer uma analogia ao preconceito racial que você vê no nosso mundo atual com o da história. Você também consegue ver críticas à questão de gênero, com alguns personagens que a espécie muda de gênero no decorrer da vida. Nós temos críticas com relação à sexualidade, na verdade, a como a sociedade trata a sexualidade, tá? A questão do afeto e várias outras coisas. Esse livro, ele é feito de críticas, ele tem muitas críticas com relação aos nossos atos, a quem nós somos, a como nós agimos e a nossa sociedade, tá? Eu acho que esse é o ponto alto desse livro e foi o que me fez mais aproveitar a leitura, tá? Eu não sei o que aconteceu comigo, eu tava sem as minhas flagzinhas, sabe? Aqueles post-its. Então eu não fiz nenhuma marcação. Mas no meu Instagram eu postei várias frases que eu vi aqui no livro. Algumas eu acabei não postando porque eu li esse livro basicamente todos os dias à noite antes de dormir. E aí eu já desligo o celular, desligo o Wi-Fi e não quero ficar entrando em redes sociais. Então muitas vezes eu acabei passando batido umas frases e alguns trechos que fazem bastante crítica à nossa humanidade. Sim, eu indico muito, tá? Se você tiver esse livro aí parado na sua estante, leia. Se você já tinha vontade de ler o livro, principalmente pela capa, porque eu sou uma pessoa, gente, que eu li esse livro pela capa e não assisti nenhuma resenha pra ler esse livro, tá? Foi uma coisa boa até, porque eu fui sem expectativa nenhuma. Quer dizer, eu tinha uma expectativa alta porque eu gostei muito da capa, eu gostei muito do título, da premissa do livro, mas eu não tinha visto nenhuma resenha, nenhuma pessoa falando, leia esse livro porque é muito bom, então leia, enfim, ninguém falando ou não leia, tá? Então, com isso eu não tive nenhum tipo de influência e isso foi muito bom pra minha leitura. Então, assim, depois que eu gravar esse vídeo, essa já é a terceira ou quarta vez que eu tô gravando esse vídeo, porque por vários problemas. Depois que eu gravar esse vídeo, aí sim eu vou assistir as resenhas e ver, assim, se a minha opinião bate com as opiniões das outras pessoas, tá? Então, é bem limpa, assim, a opinião que eu tô dando com relação a esse livro. Eu não li nada, nenhuma opinião antes da leitura ou antes da gravação desse vídeo que tá indo ao ar pra vocês, tá bom? Gente, eu dei 4,5 estrelas no Scoob e eu indico muito a leitura. Eu quero muito que você leia e venha conversar comigo. Se você, por acaso, entendeu alguma das coisas que eu não entendi aqui, eu preciso conversar com alguém sobre esse livro. Uma coisa legal de falar é que você se apega muito aos personagens aqui. O livro é narrado em terceira pessoa, mas você percebe o livro pela visão de todos os tripulantes da Andarilha. O que é muito legal. E é um outro personagem que não é da Andarilha. Então você consegue ver ter meio que uma visão 360 graus da história, do universo, enfim, desse livro. Então eu gostei muito disso e eu me apeguei muito aos personagens desse livro. Eu sei que tem uma continuação, mas que não é feita com os personagens que a gente acompanhou aqui. São de 2 personagens que apareceram na história, mas que não são os protagonistas aqui, tá? Isso não me animou muito a ler o próximo livro. O simples fato de que eu me apeguei muito aos personagens deste livro. Eu não gostaria de ler uma história no mesmo universo que não falasse dos mesmos personagens. Eu acho uma coisa interessante que a autora fez, porque você acaba sabendo mais desse universo sem ficar monótono, falando sempre as mesmas histórias. Mas eu particularmente queria uma outra história, se fosse ler com uma outra história, com os mesmos personagens, porque eles são encantadores. Eles te cativam cada um do seu próprio jeito, cada um com a sua própria personalidade, você se apega a todos eles. E lá fora eu sei que também já saíram, acho que mais uns 3 livros. Aqui só foi publicado pela Darkside o segundo livro, que é A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada. Foi publicado pela Darkside, mas os outros, eu sei que o terceiro estava para ser publicado, mas eu não sei se agora por conta dessa questão do coronavírus vai demorar um pouco mais. Nenhum deles é mais falado dos mesmos personagens desse primeiro livro. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Não esqueça de dar o joinha caso você tenha curtido esse vídeo, de se inscrever se você ainda não foi inscrito e de comentar pra mim aqui embaixo se você já leu esse livro, qual a sua opinião. E me indica aí um outro livro que tenha viagem espacial que eu preciso ler.
Me acompanha nas redes sociais, lá eu compartilhei com vocês, como eu já disse, algumas frasezinhas. Eu sempre compartilho algumas frases dos livros que eu estou lendo, entre outras coisas. É isso, um beijo e até a próxima. Tchau!